Senhor comunica os seus segredos aos que o temem e dá-lhes a conhecer a sua aliança. Shalom, shalom, paz e amor do Messias para todos os irmãos. Nesse vídeo, meus irmãos, nós vamos falar sobre o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Mas antes é preciso nós contextualizarmos a lousa, tá ok? Vamos lembrar alguns conceitos que nós vimos no vídeo passado. No vídeo passado, nós falamos sobre a cidade refúgio. O que é cidade refúgio, que está relatada no livro de Números, capítulo 35, do versículo 9 até o versículo 28, o que a cidade refúgio representa para nós. A representação da cidade refúgio também está conectada com o livro de Jó, capítulo 10, versículo 11 e versículo 12. Vamos ler primeiro Números e logo em seguida vamos ler Jó. Vamos conectar, explicar a conexão com o significado da cidade refúgio. Números 35: E destas cidades que dareis, tereis 6 cidades de refúgio. Dareis 3 destas cidades deste lado do Jordão, e 3 cidades dareis na terra de Canaã, e estas serão cidades de refúgio. Estas 6 cidades serão um refúgio para os filhos de Israel e para o estrangeiro. Versículo 28, que diz assim: Porque ele deveria ter permanecido na cidade do seu refúgio até a morte do sumo sacerdote. Mas depois da morte do sumo sacerdote, o homicida retornará à terra da sua possessão. Para que servia a cidade refúgio? Servia para aquela pessoa que cometeu um crime involuntariamente. Se um homem involuntariamente ferir alguém e essa pessoa perder a sua vida, essa pessoa que pecou involuntariamente, ela poderia ir para a cidade refúgio. No livro de Números, capítulo 35, no verso 9 até o verso 28, vai falar sobre a lei da cidade refúgio. Lá vai explicar que se uma pessoa pecasse involuntariamente, um pecado que fosse punível com a perca de sua própria vida, porque naquela época ela olho por olho, dente por dente, e porventura ela cometeu esse pecado involuntariamente, ela poderia ter direito a ficar na cidade refúgio. Deveria ficar na cidade refúgio até que o sumo sacerdote ele partisse, até que o sumo sacerdote não existisse mais, ou seja, partisse dessa para uma melhor. Depois que o sumo sacerdote partisse dessa para uma melhor, o pecador que pecou involuntariamente, ele poderia então sair da cidade refúgio e voltar para a sua terra natal. Então voltamos àquela pergunta: o que a cidade refúgio representa para nós? A cidade refúgio representa para nós o mundo, a matéria. O mundo e a matéria estão aqui, na Sefirá número 10. Aqui está o mundo, aqui está a matéria, aqui está o nosso reino. Agora vamos ler Jó, capítulo de número 10. Versículo 11 e versículo 12, que diz assim: De pele e carne me vestiste, de ossos e nervos me teceste. Tens-me concedido vida e misericórdia, e a tua providência tem conservado o meu espírito. Então, novamente, a cidade refúgio representa esse mundo, representa essa matéria. E nesse mundo, nessa matéria, nós somos o quê? Revestidos de carne. E aonde a misericórdia do Pai preserva o nosso espírito, que está involucrado dentro desse corpo, nessa matéria. Nesse mundo, na cidade refúgio. Sefirá número 10, que representa a matéria, o mundo. Vamos recapitular mais. Vamos ler agora Êxodo 21, versículo 13, que diz assim: Se porém não for algo planejado, mas
Deus que o permitiu, então te designarei um lugar para onde ele fugirá. A cidade refúgio. Êxodo, capítulo 21, versículo 13. Novamente o conceito da pessoa que pecou sem intenção. Ela fez o mal sem ter a intenção de ser má, ou ela fez o mal de maneira equivocada. Ela receberia a oportunidade de estar na cidade refúgio. De estar aonde? No mundo, na matéria. De receber o quê? Corpo, carne, pele, ossos e ter o espírito preservado. Agora que já entendemos que esse mundo ele é representado na cidade refúgio, vamos fazer mais uma associação agora no livro de Mateus, capítulo de número 2, versículo de número 13, que diz assim: Depois que os magos partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: Levanta-te, toma o menino e a mãe e foge para o Egito. Permaneça lá até que eu fale contigo, porque Herodes procurará o menino para tirar-lhe a vida. Então nós entendemos que o Egito ele também é uma representação do mundo. E nós vamos ter um aspecto positivo e vamos ter um aspecto negativo dentro dessa representação. Então, quando falamos de Egito, nós podemos falar num sentido negativo, como sendo o mundo mundano, no seu aspecto mundano, no seu aspecto pecaminoso. Mas podemos falar também do Egito no seu aspecto de preservação da vida, como nós vimos na reunião passada. Olha aqui, ó. Cidade refúgio, mundo, que representa a terra distante para onde o filho pródigo foi, que representa a preservação da vida através da misericórdia do Pai. Então o Egito, que representa o mundo, que representa a terra distante, tem um aspecto positivo e um aspecto negativo. E esse aspecto positivo e negativo estão na cidade refúgio, que é o local reservado para aqueles que pecaram involuntariamente, essa terra. E após o sumo sacerdote falecer, esse pecador poderia voltar. Agora, como que se dá esse processo de retorno? Usando o exemplo da saída do Egito de modo análogo, nós vamos entender que na saída do Egito, o Pai deu para o povo a Páscoa, o Pêssar, aonde havia o quê? Um sacrifício de um cordeiro. Então, através daquele sacrifício, daquele cordeiro, através daquele sangue, através daquela obediência ao Pai, o povo estava dando os seus primeiros passos para sair da terra do Egito, ou seja, sair da cidade refúgio. E agora, através da Páscoa, o povo saindo da cidade refúgio, o povo saindo do Egito, o povo faz uma jornada de fé, uma caminhada longa. E nessa caminhada, após atravessarem o mar, o povo vai receber do Pai a palavra, os mandamentos. E o povo recebe do Pai 10 mandamentos, que estão aqui relacionados com as 10 sefirá. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º mandamento. Cada mandamento está relacionado em uma sefirá. Agora, lembra que eu falei na aula anterior? Eu falei que quando você faz a conta 1, 2, 3, o número 4 é 1 de novo. O que o Senhor Jesus falou? O que o Messias falou? Ele falou que você deveria amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, né? Então o primeiro mandamento está relacionado a amar a Deus acima de todas as coisas. O número 1. O número 1 também representa o Pai. Então vamos novamente. 1, 2, 3,
4. O 4 é 1 de novo. É o Pai. Aí conta de novo. 1, 2, 3, 4. O 7. O 7 é o 1 de novo. É o Pai. Aí conta novamente, né? 1, 2, 3, 4. O 10 é o 1 de novo. O Pai. Amar o Pai acima de todas as coisas. Perceba, quando chegou no 10, é ressaltado que nós precisamos amar ao Pai acima de todas as coisas. Ou seja, cumprindo o primeiro, nós voltamos para o primeiro. Nós saímos dessa terra através da Páscoa, cumprindo o mandamento. Qual é o principal de todos? Amar o Pai acima de todas as coisas, que é o primeiro. E quem cumpre o mandamento vai produzir o quê? Vai produzir o fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Vamos ler. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, que é o domínio próprio. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso se manifesta na matéria, em nós, no nosso corpo, nessa matéria. Aqui se manifesta o fruto do Espírito. Os aspectos do fruto do Espírito se manifestam aqui. Por que aqui? É aqui que estamos revestidos de carne, de pele e carne. É aqui, na Sefirá número 10, que por sua vez representa o Egito, que por sua vez está representado na cidade refúgio. Percebe? Ou seja, para chegar lá em cima, temos que cumprir o primeiro mandamento aqui embaixo. E para fazer isso, nós vamos iniciar pela Páscoa. Vamos iniciar pelo Pêssar, para que possamos subir. E quando vamos subindo, nós vamos manifestando o sentido das 7 festas em nós, no nosso ser, no nosso espírito, na nossa alma. Nós aceitamos o Cordeiro na Páscoa em nós. Nós tiramos o fermento da nossa vida na festa dos pães asmos, da nossa vida. Depois, damos os primeiros frutos para o Pai, festa das primícias. Depois, recebemos a palavra, o Espírito, festa de Pentecostes. Depois, recebemos trombeta para pregar e anunciar o Evangelho, festa das trombetas. Depois, somos aceitos pelo Pai. E por último, entramos na morada celeste para morar com o Pai, onde nós então temos um estado elevado, que é essa Sefirá oculta. Voltamos para um estado elevado. Esse estado elevado é o que nos conecta com essa parte superior da árvore da vida, que é a parte mais elevada. Então a família está inteira novamente, manifestando em seu coração a essência e o sentido das festas, subindo até chegar aqui em tabernáculos, para então estar em estado elevado, em integração total com a família e a natureza celestial e divina, que é essa parte mais elevada da árvore da vida. Mas o que tudo isso tem a ver com o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo? Bom, na Páscoa, o Pai disse para o povo que eles deveriam ali sacrificar, e em volta do Cordeiro eles precisariam se alimentar daquele Cordeiro e passar o sangue do Cordeiro no umbral das portas de suas casas.
O detalhe é, de onde vem essa ideia do cordeiro? Apocalipse, capítulo 13, versículo de número 8, vai dizer assim: E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Esse Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, ele é a base para a própria fundação do mundo. O Cordeiro é a base da fundação do mundo, e é através desse mesmo Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo que nós temos um retorno para a cidade celestial, para a nossa pátria celestial. Então, se eu não recebo a Páscoa, não recebo o sangue do Cordeiro, eu não recebo o sacrifício feito antes da fundação do mundo. Lembra de Êxodo, capítulo 21, versículo 13? Diz assim, olha só: Porém, se lhe não armou cilada, mas Deus lhe entregou nas mãos, ordenar-te-ei um lugar para onde fugirá. Então o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, e todos nós que estamos aqui temos participação. Ele se sacrificou por nós. Porém, se ele não armou cilada, mas Deus lhe entregou nas mãos, e o Pai entregou o Cordeiro para que fosse sacrificado, ordenar-te-ei um lugar para onde fugirá. A cidade refúgio. E aqui nessa cidade refúgio, nós vamos ter que reconhecer e dar honra àquele mesmo que se entregou por nós na eternidade passada. Aquele mesmo que na eternidade passada, por alguma razão, se entregou no nosso lugar, como se nós o sacrificássemos de maneira involuntária, nós erramos sem saber. Aqui nessa matéria, nós teremos que reconhecê-lo, aceitá-lo, dar honra a ele e receber o sangue dele sobre o nosso coração, cumprindo os mandamentos, manifestando o fruto do Espírito, agindo dentro de nós, recebendo dentro de nós a essência e o sentido das 7 festas do Senhor, fazendo um caminho de retorno para a casa do Pai, de retorno para a nossa pátria de origem. Isso é muito importante, porque aqui no Egito, que é a representação da cidade refúgio e da terra distante, o Pai chama quem? Chama Moisés. E através de Moisés, o Pai tira o povo do Egito. Isso é muito significativo, porque hoje o Pai continua levantando Moisés. Você é um Moisés. Você também tem uma missão de tirar alguém do Egito através do Cordeiro Pascual, que é o mesmo Cordeiro, que representa o mesmo Cordeiro, nosso Salvador, que foi morto desde a fundação do mundo para ser a base disso tudo aqui. Então Moisés é uma figura muito importante. Moisés não representa apenas Yeshua. Moisés também representa cada um de nós, que temos uma missão. O conhecimento antigo se desdobrava em 3 camadas distintas. Primeiro a lei, conhecida por todos em Israel. Depois a Mishnah, que é a alma da lei, revelada aos sábios e mestres. E por fim a Kabbalah, o ensino oral, a essência profunda da alma da lei, cuidadosamente oculta, acessível apenas aos iniciados mais elevados,
Conta-se entre os sábios que Moisés subiu ao Monte Sinai não apenas uma vez, mas 3 vezes, cada vez por 40 dias. Nas primeiras incursões, recebeu as tábuas da lei escrita, na segunda, a alma da lei, e na última, os mistérios mais profundos da Cabala, a alma da lei. Esses segredos Moisés escreveu nos 4 primeiros livros do Pentateuco, o ensino secreto de Israel. Assim como a essência espiritual do homem está em um invólucro físico, os ensinamentos não escritos estão velados nas palavras do Código Mosaico. São esses códigos que estamos recebendo para nos ajudar em nossa jornada de fé. Novamente, e assim como a essência espiritual do homem está dentro do invólucro de carne e matéria, os ensinamentos não escritos estão velados nas palavras de toda a Escritura, que são ecoadas pelos profetas, são ecoadas nos Salmos, são ecoadas pelos apóstolos e são ecoadas por Yeshua HaMashiach. Moisés foi um homem escolhido por Deus. Em Êxodo capítulo 3, versículo 10, Deus chama Moisés para uma missão grandiosa, tirar o povo de Israel do Egito. Mas no começo, Moisés teve medo. Ele não se achava capaz de cumprir essa tarefa tão importante. Mas Deus o encorajava dizendo: "Eu estarei contigo, Moisés." Essa é uma mensagem importante para todos nós, porque às vezes nos sentimos incapazes ou com medo de enfrentar os desafios. Mas Deus sempre está conosco, nos dando força e nos encorajando para podermos superar os nossos limites. E foi assim, superando os seus limites, que Moisés cumpriu sua missão, liderando o povo de Israel para fora do Egito e guiando-os pelo deserto até a terra prometida. Então, você precisa entender que se você está passando por um momento difícil, confie em Deus e siga em frente. Ele estará sempre contigo, guiando os seus passos, iluminando o seu caminho. Em Êxodo capítulo 3, versículo 10, Deus chama Moisés para essa missão grandiosa. Então lembre-se de que o Pai também chamou você. Agora, pois, vai, eu te envio a Faraó. Tira do Egito o meu povo, os filhos de Israel. E se você está aflito, com medo, ou se achando incapaz de cumprir a missão que o Pai te deu, lembre-se que você não está sozinho, pois o Pai te deu a missão, mas também te deu a sua grandiosa presença, como está escrito em Êxodo capítulo 3, versículo 12. Eu estarei contigo. Eternidade passada, o retorno.